Boa noite a todos, graças e paz. Queridos, já louvamos, oramos, e nesse instante nós venhamos nos colocar diante do Senhor, ora para ouvi-lo, e o Senhor haverá de nos falar por meio da sua santa palavra aos nossos corações. Peço que todos, que assim estiverem com suas Bíblias nas mãos, abram o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, 27. Mateus 8, versículo 23 ao 27. O título da nossa mensagem é o soberano poder de estabelecer paz sobre a tempestade. E assim vamos ler o texto. Mateus 8, 23 ao 27. Diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos queridos, o parágrafo anterior a este que lemos agora, ele relata, exatamente no versículo 18, Jesus já havia dado ordens para que os seus discípulos tomassem o barco, fossem para o barco e atravessassem o mar da Galileia. Jesus, neste momento, assim que ele dá essa ordem, Jesus, nesse momento, ele é abordado. Dois homens estes que tinham em sua mente o desejo de se tornarem seguidores de nosso Senhor. Ou seja, o desejo de serem discípulos de Cristo, Jesus. E Jesus, então, vendo a disposição deles naquele instante, naquilo que falavam, Jesus, então, os advertiu a cada um deles, e o advertiu quanto ao custo, por quererem segui-lo, por desejarem seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele os faz ver, olha, quanto às implicações de segui-lo. Jesus fala que, olha, vão haver enfrentamentos, existirão muitos obstáculos. E esses obstáculos, muitos deles serão grandes, enormes. E por fim, Jesus diz: olha, vocês querem me seguir? Tudo bem, agora me seguir envolve abnegação de vida. Vocês têm que abnegarem de suas vidas, ou seja, vocês têm que se abnegarem das suas próprias vontades, das suas vontades, em favor da minha vontade. Então, os versículos 19 a 22, ele fala sobre ser discípulo de Cristo, também, como há pouco falei, das suas implicâncias. E seguir Jesus, queridos, envolve, como o próprio Cristo falou, renúncia, envolve sofrimento. Jesus, ele deu ordens para que os seus discípulos entrassem no barco e, ao entrarem, que atravessassem o mar da Galileia. E aqueles que eram seus discípulos
de imediato acataram suas ordens e seguiram a viagem, uma viagem marítima. Olha, queridos, quanto a seguir Jesus, aqueles que estavam com ele estavam todos decididos a isso. E por esta decisão que tomaram, também estavam seguros que queriam. Ocorre que o fato de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo não iriam deixá-los imunes e livres das adversidades, das tribulações e de toda sorte de enfrentamentos. Visto que, mais uma vez, repito, Jesus já havia advertido sobre tal custo em segui-lo. Agora, queridos, seguir no barco com Jesus, navegando pelo mar das nossas vidas, é algo tremendo. Seguir com Jesus no barco, pelo mar das nossas vidas, é algo maravilhoso, é abençoador. Entretanto, as tempestades surgem. E muitas vezes as tempestades surgem quando menos esperamos. Algumas pessoas na Bíblia enfrentaram algumas tempestades, e aqui eu quero me lembrar e quero trazer à mente a todos nós, ao nosso querido irmão profeta Jonas. Ele enfrentou uma tempestade. Ocorre, Jonas, quando enfrentou a sua tempestade, estava em desobediência. Já aqueles discípulos enfrentaram uma tempestade, contudo, não em desobediência, mas em obediência. Jesus disse: entre no barco e vamos atravessar o mar. E assim eles fizeram sem qualquer questionamento. Contudo, ainda que obedecendo, enfrentaram a sua tempestade. E aqui, queridos, está a resposta na prática quanto a nos tornarmos seguidores e discípulos de nosso Senhor. Olha, o Mar da Galileia, que na verdade é um grande, imenso lago, tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento, 13 de largura. E nesse mar, volto a dizer que na verdade é um extenso lago, lá é algo rotineiro acontecer repentinas tempestades. Isso ocorre devido a condições tanto geológicas, como também questões de ordem climática. Portanto, queridos, o texto retrata aqui a presença do Filho de Deus, a presença do Senhor dos Senhores, aquele que é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, que ordena aqueles que decidiram serem seus seguidores, serem seus discípulos, ele ordena para que eles entrem no barco e sigam para o outro lado da margem do mar. Jesus, acontecendo tudo isso, Jesus então está dentro do barco, descansando durante toda aquela travessia. Afinal, aquele que é a paz, dormia em paz. E ele fazia isso em completa segurança, sob a vontade do Pai. Contrariamente, comportaram-se seus discípulos quando a tempestade surgiu de forma repentina. Eles ficaram todos amedrontados. Eles entraram em profunda histeria, apavorados, com muito medo e completamente incrédulos quanto ao cuidado de nosso Senhor por suas vidas. Olha, sem qualquer dúvida, entendemos que Jesus, ele sabia todos os acontecimentos que estavam por acontecer. Nosso Senhor sabia que a tempestade estava se formando.
como também nosso Senhor sabia quão crítico ia ser esta tempestade, quão furiosa ela ia ser, o quão violenta, o quão forte seria aquela tempestade. Tudo Jesus já sabia. Talvez agora a sua pergunta possa ser, mas olha, Jesus sabendo de tudo quanto iria ocorrer, que a tempestade seria nesse nível crítico, Jesus não poderia ter impedido essa tempestade? E eu lhe respondo com toda certeza que eu não tenho qualquer dúvida sobre isto. Claro que ele poderia, mas em tudo, queridos, há um propósito de nosso Senhor. Nada ocorre por ocorrer, nada se realiza pegando Jesus no contrapé. Nada que se realiza é obra do acaso, é questão de coincidência, ou mesmo pode pegar Jesus, piscar de olho, de forma surpreendente, absolutamente. E ali estava o mestre, com os seus discípulos. Um mestre que se preza, querido, mestre que se preza, ele ensina. E discípulos que se prezam, dispõem-se a aprender. Mestre ensina. E os seus discípulos estão atentos, querem aprender. Olha, em tudo que passamos como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre há um ensinamento. Em qualquer momento, todo momento em que nós venhamos viver como discípulos de Cristo, ali há uma pedagogia do Senhor. Jesus é um pedagogo por excelência. Portanto, ele permitiu a formação dessa tempestade e o permitiu a fim de ensinar lições aos seus discípulos. Dessa forma, que nesta mensagem venhamos estar atentos ao que o Senhor quer nos passar, especialmente se somos discípulos de Jesus. Então, que estejamos, como discípulos que se prezam, atentos, com os ouvidos bem abertos, para entender o que é que o Senhor quer nos ensinar, qual a lição que Ele quer nos passar. Quais são os seus ensinamentos? Ensinamentos, como sempre, sublimes para a nossa caminhada como discípulos. Então vamos ao primeiro ensinamento, à primeira lição, versículo 23. Versículo 23 diz: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Primeiro ensinamento, e a primeira lição, precisamos aprender. Quem decide por seguir Jesus, ele deve antes refletir se há disposição em si de pagar o preço. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Como sabemos, Jesus já havia ordenado para os discípulos tomarem um barco e rumar, e então rumassem para o outro lado do mar. Agora, queridos, mais à frente, em uma posterior exposição, espero que logo cheguemos lá, nós vamos poder entender quais eram as já determinadas e decretadas intenções de nosso Senhor nessa travessia. Ou seja, ele iria lá àquela região de Gadara, aonde existia naquela região 10 cidades,
e deveriam ser estas cidades evangelizadas com a proclamação da Boa Nova. Aí o que Jesus faz? Ele vai atravessa esse mar, porque Jesus lá naquele lugar, em Gadara, ele levantaria um missionário que na mente humana era algo completamente improvável e impossível de realizar tão gloriosa tarefa, ou seja, pregar as boas novas, pregar o evangelho. Ele de 2 endemoniados, dali ele levanta, cura todos os 2, e ele levanta um missionário no meio deles e o deixa lá para a proclamação das boas novas. Agora, este relato que agora lemos, Mateus, este relato também ele é contado pelos evangelhos de Marcos e também de Lucas. E segundo o evangelho de Marcos, havia nessa viagem outros barcos. Então ali ia uma frota de missionários com Jesus Cristo. Ou pelo menos muitos que seguiam a Jesus viram o que Jesus fez e escutaram todos os ensinamentos de Jesus. Se aprenderam e colocaram em prática, acredito que não muitos, como ainda hoje é assim. Ali havia com Jesus uma pequena frota viajando nesta viagem marítima. E os discípulos, conforme o texto, após a ordem de Jesus Cristo, no versículo 18, eles passam assim. Eles fazem isso em completa distonia, eles fazem isso em completa diferença aos 2 homens que no parágrafo anterior manifestaram aquela vontade e o desejo de seguir ao Senhor. Os discípulos passam a seguir Jesus, entretanto, eles o fazem, volto a dizer, sem levar em conta essa deles, sem levar em conta que haveriam testados pelo. Lembremos, queridos, que quando decidimos seguir a Jesus, precisamos fazer as contas. Essas contas nós fazemos a fim de verificarmos se nós estamos de fato dispostos a pagar o preço por segui-lo. Se de fato nós queremos negar a nós mesmos para dizer sim ao Senhor. Se de fato nós queremos anular as nossas vontades para que se manifeste em nossas vidas, se consolide a vontade do Senhor Jesus. É preciso fazer essa conta. É preciso que o nosso eu seja completamente aniquilado para que tão somente Cristo vive em nós. Olha, são muitos que decidem por seguir a nosso Senhor. No entanto, em meio a esses muitos, são muitos também, muitíssimos também, e ao primeiro enfrentamento de uma tempestade já desistem, não dá para mim. Se é para segui-lo e ser dessa forma, se é para seguir eu tenho que viver na contramão do mundo, se é para seguir eu tenho que enfrentar e eu tenho que não dar ouvidos e fazer o contrário das filosofias, das práticas deste mundo. Se é para segui-lo, eu tenho que deixar de viver um mundanismo que eu sempre vivi, não dá para mim. E aí desiste. Embora antes levantou a mão, embora antes tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador, a única coisa é o seguinte, que não admitiu passar ele a ser seu Senhor. Ou seja, a ele coordenar e guiar, presidir e governar a sua vida. Não. Para mim não dá desse jeito. Os muitos que querem segui-lo, no meio desses muitos também tem muitíssimos que desistem. Que não fazem, que passam a conta errada para ele. Isso ocorre por isso, porque quem de fato nunca entendeu o preço que foi pago na cruz pela salvação de todos quanto creem, jamais terá disposição de pagar o preço para seguir Jesus. Se nunca entendeu o preço do sacrifício de Cristo na cruz,
nunca haverá disposição nessa pessoa, nesse indivíduo, de pagar o preço por seguir Jesus. Para seguir. Portanto, esta é a primeira lição. A segunda lição, vamos ao versículo 24, que diz assim: E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. Esta segunda lição envolve o seguinte: que um seguidor de Cristo, aquele que paga o preço para segui-lo, este seguidor ele deve ser convicto, absolutamente convicto, e ainda que para nós tudo pareça em total descontrole, porém, Jesus de tudo tem o controle. A região do Mar da Galileia era uma região sujeita a tempestades. O Mar da Galileia, querido, ele é cercado por montes, ele é cercado por montanhas escarpadas, tipo desfiladeiros. E quando os ventos das correntes frias descem lá do Monte Hermon, Monte Hermon que ele tem quase 3.000 metros de altura, quando estas correntes frias, elas descem do Monte Hermon e atingem a superfície, encontrando com o ar quente, o ar que paira sobre a lâmina d'água daquele grande lago do Mar da Galileia, onde a princípio é uma lâmina calma, como uma superfície de vidro, ou seja, as águas parece mais, não tem aquele momento em que nós chegamos no mar, não há vento algum e está parada a água. Ou um açude, um lago grande, quando tudo está parado, a ventania está parada e fica aquele espelho d'água. Então, quando essas correntes frias, esses ventos de correntes frias, atingem a superfície da lâmina da água, e ali tem um ar quente, ali dá-se um processo, e o processo é que de forma repentina torna-se um mar de águas agitadas, onde as correntes impetuosas começam a açoitar os barcos que ali transitam, açoitá-los de um lado para o outro. E assim, em virtude dos ventos, as ondas também se agitam e dão por sobre as embarcações. E aqui está a resposta, aqui está a explicação ao que aqui o Evangelho de Mateus relata. Ou seja, Mateus relata dizendo: eis que surgia. Ou seja, esse eis que surgia tem um significado de algo que aconteceu repentinamente. Algo repentino que forma-se de um instante para o outro. Dizendo ainda, o Evangelho de Mateus, ele ainda vai dizendo, prosseguindo, quando ele diz, eis que surgia, e aí ele diz também, uma grande tempestade. E quando ele fala de uma grande tempestade, ele também diz, de forma tal, a tempestade era tão grande, de forma tal que o barco foi coberto com as ondas. De fato, queridos, trata-se de uma tempestade bastante furiosa, e uma tempestade um tanto incomum em relação às outras tantas que de forma costumeira se formavam naquele lugar. Então o barco que não trata, o barco que Jesus estava, que não trata de uma embarcação de grande porte, mas pelo que se vê, também não parece uma embarcação muito pequena, mas de um porte médio, dado o fato pelo número de pessoas que ali viajavam naquele barco, navegavam naquele barco. Mas
devido à violência daquela tempestade, o barco ficou completamente sob a força daquele revolto mar. O barco passou a ser movido e remexido pela fúria dos ventos que ali sopravam. O barco começava a ser remexido para um lado e por outro, ser levado para um lado e por outro, pelas grandes ondas que se formavam, pela grande tempestade que ali estava. O barco pareceu mais um brinquedozinho de criança, dado o fato, o tamanho da tempestade que ali estava ocorrendo. E o que implicava em pensar que naquele instante ia haver um grande desastre. E o que estava pela frente era uma grande catástrofe. E tudo estava em demasiado descontrole. Relata Mateus na posição que tomaram os discípulos. Do outro lado, ainda que tudo isso estivesse acontecendo, ainda que como diz nossos irmãos pentecostais, ainda que em meio a todo esse rebuliço, Mateus nos diz o seguinte, ele diz, olha, estava dessa forma, o barco por lado por outro, as águas se agigantavam diante daquele barco e queriam sucumbi-lo, enchiam seu convés de água. Contudo, Jesus, porém, dormia. Ele, porém, dormia. A tempestade acontecia e Jesus... A tempestade acontecia e os seus discípulos estavam de olhos acordados, abrugalhados, em tempo de sair fora. Eles estavam com seus olhos arregalados, eles estavam em completo pavor, em terrível medo. E no Evangelho de Marcos temos aqui uma visão um tanto mais detalhada. Porque o Evangelho de Marcos diz que Jesus estava na parte traseira do barco, lá na popa, e ele dormia com a cabeça sobre um travesseiro. Quer dizer, Jesus estava, olha, tranquilo. Mateus diz, ele, porém, dormia. No original, significa que nosso Senhor estava em completo, profundo e pacífico sono. Aqueles homens, ou ao menos uma parte deles, uma parte dos homens que viajavam ali com Jesus, eram pescadores, queridos. Eram homens experientes no mar. Aquele mar, o mar da Galileia, era o ambiente dele de trabalho, era a sua rotina diária, era lá onde eles jogavam suas redes, era lá onde ele praticava os seus trabalhos, era dali que eles sustentavam suas famílias. Portanto, tempestade para eles não era algo surpreendente. Porém, queridos, o que pegou aqueles homens de surpresa não foi a tempestade por tempestade. O que pegou aqueles homens de surpresa e os deixou apavorados foi a grande intensidade, a grande força, a grande fúria daquela tempestade. Era algo fora do normal, fora da rotina. Portanto, as habilidades daqueles homens, portanto, todos os seus conhecimentos náuticos, sua prática de navegação, suas experiências pela rotina de trabalho ao longo de anos e muitos anos, com relação e principalmente naquele mar, e em meio às suas mais diversas variações climáticas, não lhes foram bastante para que eles pudessem evitar que ficassem extremamente com medo, apavorados e, olha, histericamente em pânico, amedrontados. Nada.
toda a sua capacidade os fez ficarem pequenos, miúdos, minúsculos, de medo diante da grande tempestade. Agora, com relação a Jesus, o que é que nós podemos dizer? Ele, porém, dormia. Os ventos impetuosos, com o rugir estrondeante do seu som, os açoites violentos das correntes daquele mar, daquele lago contra o barco, e o agigantamento das ondas sobre aquela embarcação, em momento algum, abalaram o sono de nosso Senhor. E sabe por quê? Porque em paz ele deitou-se e dormiu, confiante que o seu Pai que está no céu tem o controle de tudo e inclusive das forças dos elementos da natureza. Paz, me deito. A tempestade era forte. Na verdade, terrivelmente forte. Aquele barco parecia estar completamente rendido a ela, vencido. Seus tripulantes da mesma forma. Eles estavam todos aterrorizados, amedrontados. E agora, o que fazer? Agora, grande consolo daqueles homens, porque quem estava embarcado era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ali estava, queridos, o Filho unigênito de Deus. Aquele que convida a todos que estão com completo desespero. Aquele que convida a todos que estão completamente opressos. Aqueles que estão em completo sofrimento. Ele convida para aliviar a sobrecarga das suas almas. Este que convida estava embarcado. Ali estava embarcado aquele a quem foi dado toda a autoridade no céu e na terra, e que por meio da sua palavra, ele diz ao vento e ao mar: aquiete-se, acalme-se. E a tempestade transforma-se em bonança. Entretanto, queridos, aqueles que estiveram com Jesus, Jesus curou o leproso. Entretanto, aqueles que estiveram com Jesus, quando Jesus curou o criado do centurião, aqueles que estavam com Jesus, quando Jesus pega a sogra de Pedro pela mão e a cura, aqueles que estavam com Jesus, quando Jesus expulsou muitos endemoniados e sarou muitos outros doentes, aqueles que estavam com Jesus em todos esses momentos e em outros, estavam agora diante de uma situação da qual parece que duvidavam que ele, Jesus, pudesse fazer algo. Era como se estes homens dissessem, está no íntimo, ou então até proferissem essas palavras. De fato eu vi. Não foi ninguém que me disse, mas eu vi. Eu vi quando ele curou aquele leproso. Eu vi sim, quando ele de longe, com uma só palavra, ele sarou o servo do centurião. Eu vi quando ele pegou com sua mão a sogra de Pedro e a fez levantar-se, e quando ela levantou-se estava plenamente sadia. E não somente isso, mas os muitos espíritos demoníacos que ele expulsou de muitos. Sim, tudo isso eu vi com esses meus olhos que a terra há de comer, tudo isso eu vi, não foi ninguém que me disse. Espera aí. Agora o negócio é diferente, agora o buraco é mais embaixo. Estamos falando das poderosas forças da natureza. Estamos falando agora da força impetuosa dos ventos, destes ventos que sopram contra nós, e nós não sabemos de onde eles vêm.
Agora o negócio é diferente. São chuvas torrenciais que chegam de forma devastadora, sem menos nós esperarmos. Será que de fato ele também pode ter autoridade sobre estas coisas? Dessa forma podemos descrever o estado de crença, de confiança daqueles. Ou seja, o que é que tem aqui? Mix. Uma mistura. Uma vitamina. Mix de fé e de medo. Ao tempo que eles viram seus milagres, os milagres de Jesus, e já estavam certos que havia algo naquele carpinteiro galileu que era descomunal. Entretanto, ao mesmo tempo que sabiam disso e tinham isso por certo, duvidavam que ele pudesse fazer algo contra a tempestade, que os ameaçavam e havia lhes deixado muito atemorizado. Fé. O problema aqui é também muito medo. Esse medo estava predominando ao ponto de levar todos eles ao desespero. O desespero já havia invadido e contaminado a entranha de suas almas. As suas mentes estavam tomadas. Vamos morrer. Sabe por quê? Porque também eles já tinham tentado de tudo. Peraí, eu sou pescador. Tempestade no mar da Galiléia? Eu tiro isso de letra. Seguinte, abaixem as velas. Seguinte, remem desse lado ou parem de remar desse outro. Sustentem o leme com força. Façam isso. Vamos ficar na proa, ou então vamos todos para a popa. Não sei, eles já tentaram de todas as coisas, arremessaram coisas fora, para o barco, a embarcação não ficar muito pesada. Enfim, eles tentaram e nada conseguiram. Neste momento em que se verem completamente impotentes, neste momento que se veem com suas forças completamente combalidas, desespero os toma, porque ele diz: não há mais jeito, não há mais saída. Tentaram tudo, tentamos tudo, nada conseguimos. Cansados, absurdamente exaustos, suas forças completamente exauridas, opressos, saturados, sobrecarregados e mais, cheios de muito e muito medo, amedrontados, decidiram fazer algo que ainda não tinham tentado. E assim foram até a parte de trás do barco. Fazer o que deviam ter feito desde o princípio. Será que isso lembra alguma coisa na minha e na sua vida? Você forma uma tempestade na sua vida, seja ela onde for, como foi. E você brada com o seu orgulho, você brada com a sua presunção. Quem resolve sou eu. É doença? Meu dinheiro, meu plano de saúde, está resolvido. Os negócios não estão bem, eu vou fazer estratégia dessa forma, estratégia de venda de outro, eu vou fazer isso, eu vou procurar um coach. Porque eu vou vencer, afinal de contas, eu tenho capacidade para fazer isso, eu tenho capacidade para superar, aliás, para me superar. Não é isso?
é no âmbito das emoções. É no âmbito dos relacionamentos. É um filho rebelde. Resolvo. E vai ver. Cintura usadas ele vai levar. E no instante ele vai tomar vergonha na cara. Este filho rebelde, ele vai deixar as drogas, ele vai deixar a bebida, ele vai deixar de ser irresponsável. Eu vou mostrar a ele a minha força como pai. Eu mudarei ele. Marido, da mesma forma, tem um procedimento, que é um adúltero, que é um bebarrão, que é um irresponsável, que não coma conta de nada. Eu vou resolver. A solução está. Ele vai vir agora. O que eu vou fazer? Eu me vingarei. Muitas pessoas têm feito isso. Querendo resolver as suas vidas, segundo suas filosofias, seus pensamentos, segundo a presunção do seu ego. E ao fim nada resolve, só arruma mais o problema, só aumenta mais a demanda de problemas, a inquietação da alma, ao ponto de cansarem e desistirem de tudo. Desiste de filho, de marido, de esposa, desiste de amigos, desistem de tudo. Sabe por quê? Porque não resolveram antes de tudo ir na popa do barco, onde vão encontrar paz e segurança em meio à tempestade. Precisamos entender, em meio a todo descontrole, as nossas vidas, porque afinal não temos controle de nada. Precisamos entender que, como discípulos, Senhor Jesus. Terceira lição, versículo 25. E vindo até ele, seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. A força magnífica, e neste caso não só magnífica, mas também tenebrosa, ameaçadora da natureza, consumiu completamente as forças daqueles homens. Exauriu todas as suas forças, os combaliram. E então se submeteram ao seu jugo, e um jugo opressor. E isso foi feito devido ao grande medo, ao desespero. E assim impeliram estes homens a irem até nosso Senhor, irem até Cristo, para acordá-lo e lhe fazer clamor de socorro, lhe fazer um grande clamor, e um clamor de apelo e de salvação. Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Entre todas as coisas que os discípulos fizeram, se existe algo sábio e de grande coerência, é ir lá na popa, falar com Jesus, clamar socorro e salvação devido à tempestade que os ameaçavam de morte. Esta atitude, querido, destes homens deveria servir como exemplo a seguir por toda a humanidade. Como seria lindo, maravilhoso, magnífico
fabuloso. Se todos os seres humanos corressem até o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e assim se prostrassem diante dele, clamando: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. Sabe por quê, querido? Porque não pode existir nada mais coerente, nada mais certo, nada mais real, nada mais verdadeiro do que esta afirmação de que ou Jesus nos salva ou então iremos morrer. Ou Jesus vem e nos resgata da sepultura do pecado, ou então estaremos continuamente condenados à morte e morte eterna, e isto devido aos nossos delitos e pecados. O mais coerente que qualquer indivíduo, que qualquer ser humano tem a fazer é ir até Jesus e clamar: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É o contrário que todo ser humano faz. É interessante, Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive de todos nós, em especial de todo ser humano. Jesus criou as estrelas, deu a ela cada uma seus nomes, chama ela pelos seus nomes. Jesus criou os firmamentos, Jesus criou o céu. Jesus criou o mar, os oceanos, e disse a eles: olha, você vai até aqui, você só vai até ali. Jesus olhou para a terra e mandou que se fizesse as montanhas, os montes, e elas surgiram da terra e se elevaram e foram até onde Jesus ordenou que fosse, umas mais altas, outras mais baixas. Jesus criou toda a natureza. A natureza proclama a glória de Deus. A natureza se prostra e glorifica a Deus. Aí Jesus cria a mim e a você. Jesus cria todos nós. Nos dá uma posição maravilhosa. Gerenciar todas essas coisas que Ele criou. Mas Jesus diz assim: ei, vem cá Alain. Ei, vem cá Ivonete. Vem cá Amaro. Vem cá Sérgio. E nós olhamos para Jesus e dizemos: ou não. A natureza proclama a glória de Deus. E o homem criado por Deus, a ele não se submete. Ou pensa que não se submete. Mas é desobediente e rebelde diante dos seus olhos. Por isso, quão coerente seria cada ser humano ir a Jesus Cristo e clamar, dizendo: Senhor, salva-nos porque estamos morrendo. Porque afinal, queridos, estamos todos condenados devido aos nossos delitos e pecados. Não há justificação para nós, somos indesculpáveis. E não existe outro por quem podemos escapar. Não existe outro por quem podemos ser salvos, senão por meio do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.
Atos 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, meus irmãos, meus queridos, não há outro Salvador que Deus, por misericórdia e graça, tenha nos dado, senão Jesus, seu Filho. E Jesus ali estava dormindo, os ventos bradavam com seus estrondosos uivos, as ondas se agigantavam, inundavam aquela embarcação. Entretanto, Jesus, olha, foi o chacoalhar do barco de um lado para outro pelas correntes impetuosas daquele mar, que eram a acordar nosso Senhor. Mas o que acordou a nosso Senhor foi o chacoalhar de homens, daqueles homens gritando de forma histérica e desesperada por socorro: ajuda-nos! O que inquietou a Jesus não foi a tempestade, mas foram seus discípulos. A fé dele já era completamente duvidosa, visto que Jesus já era alvo de suas críticas injustas, porque vejam o que ele diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 38, na parte final do versículo, ele diz: e eles o acordaram dizendo: mestre, não te preocupas que merecemos, tu não está nem aí, nós vamos morrer. Rebeldes, maus. Clamor daqueles discípulos é muitíssimo e deveras importante para muitos outros espalhados no mundo. Ou seja, seu clamor é importante, porque eles vão até Jesus reconhecendo que Ele é o Senhor e vão clamando. Este clamor é importante, porque eles, quando seguem a Jesus, eles vão para lhe pedir salvação. Este clamor, queridos, é importante, porque eles vão para Jesus porque estão certos que iriam morrer. Eles estavam certos que estavam mortos. Caos no mundo. Esta bagunça neste mundo, esta desordem nesse mundo, essas inversões de valores neste mundo, é completamente incapaz de incomodar nosso Senhor. Entretanto, a vida agonizante de uma alma, sim. Assim foi no dia dessa tempestade. A tempestade não incomodou Jesus. A aflição da vida daqueles discípulos, como também a sua disposição em irem até Ele e pedirem socorro, despertou o seu pacífico sono. Esta é a terceira lição. Diante de um clamor de socorro, de uma alma sincera, eu vou retornar à fita. Diante de um clamor de socorro, de uma alma sincera e que reconhece que está perdida, Jesus lança a sua mão de graça. Quarta e última lição. Versículo 26. E ele lhes disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Esta lição quer nos dizer o seguinte: que como os discípulos de Jesus devemos ter em mente que aquele que nos deu vida quando estávamos mortos, acalmar uma tempestade,
é nada, Mário. É absolutamente nada. Jesus, ao despertar de seu sono, antes de qualquer coisa, ele repreende seus discípulos. Jesus falou com os homens primeiro, sabe por quê? Pelo fato destes serem mais difíceis de lidar do que com as forças da natureza. Não impossível a ele, mas mais difícil. Porque a natureza não é rebelde. Ele diz: acalme-se. Para. Homem, faça isso. Faço. Não coma daquele fruto, você vai morrer. Deus determina o que fazer e o que não fazer, e quanto ao que não fazer, o homem entende como se Deus estivesse privando de algum tipo de prazer. Tudo quanto Deus disser não faça, não deve e não pode, para o nosso bem. Tanto por isso que Jesus falou primeiro: os homens, eles são difíceis. Têm uma natureza difícil. Eles são infinitamente pior do que as forças da natureza. Eles são pior do que qualquer tempestade. Eles são pior do que qualquer Covid. No dia que Jesus disser Covid parou. Mas tudo quanto Jesus está falando através deste momento, dessa Covid-19, o homem não está nem aí. A voz de Deus. Nem aí. Fala primeiro, para depois fazer o que é mais fácil. Ou seja, agora ia repreender o vento. Jesus, muito mais fácil. Repreendeu os seus discípulos. Ele tem feito sempre. Misericórdia, pura compaixão, dade. É como se Jesus chegasse e dissesse: me diga uma coisa. Vocês estavam com este. Depois de tudo quanto vocês já viram e ouviram de mim, vocês têm certeza que irão deixar que esta tempestade os deixe então amedrontados e pararão de confiar em mim? Ei, cadê a fé que vocês professam ter em mim? Cadê essa fé que vocês professaram e têm professado em mim e professa de tal forma que vocês decidiram me seguir por onde eu for e dando o que der? Pode dar sangue na canela, Jesus. Estamos juntos. Essa fé. De fato, não há relato algum nos evangelhos quanto a ter alguma resposta dos discípulos acerca da repreensão de Jesus. Porém, queridos, não precisaríamos exigir muito de nossas mentes imaginar Pedro ainda no início do seu discipulado. Ou seja, Pedro, aquele casca grossa, aquele toco de roçado, respondendo da seguinte forma: tá, Jesus? O senhor também?
O senhor não está vendo essa situação que nós estamos vivendo? Está difícil, Jesus. Olha a força desse vento. Olha este barco. Ele chega a sair da água, não conseguimos nem nos segurar sobre ele. E mais, Jesus, pelo amor de Deus, veja o tamanho dessas ondas. Nós estamos completamente entregues à própria sorte. Eu nunca vi na minha carreira de pescador algo como esta tempestade. Jesus, o Senhor é um grande mestre, o Senhor tem um poder glorioso, o Senhor cura leprosos, o Senhor tem autoridade sobre os demônios, e o Senhor expulsa esses demônios das pessoas. Na verdade, o Senhor tem feito coisas que não imaginei ver. Portanto, paciência. Quer cobrar demais. O que nós estamos vivendo agora é algo terrível. Eu não consigo enxergar qualquer chance para nós. A única coisa que eu vejo, seremos tragados e destruídos por esta tempestade. Dessa forma iremos afundar e morreremos. Pouca fé de um determinado ponto de vista é até bênção. E às vezes essa muita fé leva a tentar a Deus ao invés de exercer a fé em Deus. Confiar em Deus. Agora, justamente, ter pouca fé em determinado momento de nossa vida é algo inexplicável e completamente injustificável. Está acontecendo um momento que estou desempregado, um exemplo bem baixo, bem rasteiro, desespero, parece um bicho dentro de casa, trata todo mundo mal, murmura, faz tudo no... E é crente. É crente, professa, que diz que foi lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Será? Jesus fez. Lhe lavou, lhe remiu, lhe salvou do pecado que lhe condena ao inferno. Coisa que ninguém pôde fazer na sua vida, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém, nem o seu dinheiro, nem seu intelecto, nem sua religião, nem sua igreja, nem seu pastor, nem padre, nem papa, nem ninguém, mas Jesus. Você vai entrar em desespero porque está desempregado? Você vai murmurar? Entre muitas. Tem muita gente abrindo a porta de casa, jogando seus filhos na rua, porque seus filhos são rebeldes. Esse não tem mais jeito, ainda tem quem diga, esse nem Jesus. Esse não tem mais jeito, nem Jesus dá jeito. E não deu jeito em tu, caba de peia. Não deu jeito em tu quando tu eras um infeliz. As pessoas não oram mais. As pessoas mais a pouco, barco, lá com Jesus. Socorro. Querem agir. Se esquecem do que Jesus salvou. São de estavam adadas, penadas, destinadas à morte eterna, ou seja, que ocorre daí em diante. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande. Jesus levanta o palho de madeira daquele barco, aquele
ali onde ele dormia, pacificamente, calmamente, põe-se de pé como o rei que é, uma só palavra, coloca por terra toda aquela tempestade, o seu lugar se estabelece completa bonança. Aqueles discípulos deveriam estar agarrados, ou mesmo amarrados nos mastros, para não serem lançados fora do barco pelos solavancos que aquela embarcação sofria. Mas Jesus, segundo a palavra de Deus, estava em pé. Como Rei e Senhor do Universo, Jesus agora em pé naquela embarcação, ele transfere sua fala, seus discípulos para o vento e para o mar, e os repreende dizendo: aquiete-se e acalme. Tudo se fez bonança, o vento cessou por completo, o mar tornou-se como uma mesa. Vou concluir agora. Versículo 27. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqueles homens ficaram espantados, aqueles homens ficaram atemorizados. Porém, eles ficaram agora com o que acabaram de ver. O grande medo antes, o grande temor, o grande terror que se instalou neles anteriormente, a tempestade. Agora o medo é de Jesus, espantar. O que acontece aqui é que todos os seres humanos temem os desastres, as catástrofes, os incêndios e tantas outras coisas, as covides, as pandemias, qualquer outra doença. Mas há um grande medo no coração do ser humano, criado pelo Deus do universo. Este medo se evidencia. O ser humano consegue enxergar quem de fato é Deus. Quem é o ser humano. Quando ele consegue ver em Deus toda a sua glória, todo o seu poder e toda a sua justiça e toda a sua santidade. Hebreus 10:31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O pai da psicologia, Freud, disse que os seres humanos inventaram a religião como uma muleta para se encontrarem mais seguros diante das forças da natureza. Entretanto, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 1 que a religião foi inventada como uma forma de conseguirem escapar da justa ira do único Deus vivo. Entretanto, queridos, só há uma forma de sairmos debaixo dessa ira, da ira de Deus, que é mediante a graça de Deus revelada em seu Filho, nosso Senhor Jesus. A outra forma. Não há nem religião, nem qualquer outro, exceto Jesus Cristo. Somente Ele pode nos tirar dessa condição de vivermos debaixo da ira. Mateus diz que aqueles homens ficaram todos maravilhados. Ou seja, quando perguntaram: que espécie de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sinal, era pura evidência que estavam agora começando a entender que o único Deus vivo e verdadeiro era aquele que havia chamado para seguir a qualquer preço. Foi bom que eles se admiraram. Entretanto, queridos, melhor que eles tivessem se prostrado e adorado. É preciso que nossa admiração vá além, muito além. Pois não devemos somente termos uma relação com Jesus de intelectualidade, de admiração, mas antes, muito mais
que nós tenhamos uma relação com Ele como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Precisamos adorá-lo, queridos, seja na bonança, mas também muito ainda nas tempestades. Quantos são os homens em que vemos nosso glorioso Rei, Senhor e Salvador revelando-se magistralmente diante dos nossos olhos? E jamais possamos nos esquecer. E é quando não o conhecíamos ainda. Que por misericórdia e graça, Ele se manifestou diante de nós. Ele se fez conhecido mediante a sua revelação através do seu evangelho. Esse tempo, enfrentarmos a maior de todas as tempestades. Estávamos em meio ao sacudir e sucumbir de ondas, porque éramos fustigados pelos temporais do pecado. Mas o seu amor, o amor de Deus, o amor compassivo dele, o seu amor leal, por pura misericórdia e graça, nos deu paz e bradou aos ventos e bradou ao mar do pecado que iriam nos matar. Porém, o brado não foi aquiete-se, acalme-se. Sabe qual foi o brado? Tetelestai, está consumado. Você tem esquecido disso? Este brado, nossa alma que antes estava opressa, sobrecarregada e sem qualquer paz, e agora de bonança. Paz que precisarmos foi nos dado. Paz. Muita gente estabeleceu paz com Deus. O grande problema é as pessoas que estabeleceram paz com Deus, que já têm paz com Deus, ou seja, foram salvas, mas não desfrutam da paz de Deus. Nos seus mais diversos momentos, inclusive nas grandes tempestades. Desfruta. Aí em diante, seguimos quando estabeleceu-se essa paz, dança em nossa alma. Aí em diante, conseguimos falar e viver em nossas vidas o que Davi escreveu no Salmo 3, versículo 5. Me deite e durma, torna a acordar. Que é o Senhor que me sustém. É Ele que me segura. É Ele meu provedor. É Ele minha base. É Ele meu alicerce. É nele que eu tenho a minha confiança. É nele, confiando nele, que nada me abate. Por conta dele, eu sou como um monte de Sião. Nada me faz desesperado. Porque quando medo vem, eu corro para a popa do barco. E assim sejamos, homens e mulheres de Deus, e confiemos no Senhor. E que em todas as situações, sejam elas quais forem, não tentemos fazer conforme achamos que podemos. Porque somos somente, sabe o quê? Vermezinho de Jacó. Mas antes, reconhecemos quem somos. E mais uma vez quem é Ele. E segue lá para a popa. Está lá, Pai. E peça, ore, fale com Ele. E creia. E ainda que a tempestade não passe, mas Ele é a paz que excede o entendimento desse mundo, você vai usufruir dele. Porque somente Ele tem essa paz. O seu dinheiro não tem. O seu
a sua intelectualidade não tem, a sua força humana não tem, o que o seu trabalho não tem, a sua empresa não tem, nada pode lhe dar essa paz. O mundo não pode lhe dar. Essa não. Jesus, Senhor dos senhores, Senhor de nossas vidas, Ele pode nos dar. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê graça sobre nossas vidas. Nos abençoe. Nos dê uma noite de descanso. Mais uma vez, confie no Senhor. Entregue-se a Ele. Aprenda com o Senhor. Aprenda com suas lições, com seus ensinamentos. Tudo quanto o Senhor tem para nos falar é bom. Se é para fazer, é bom. Se é para deixar de fazer, é bom também. Forte abraço e um beijo no coração.